Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui para mais um podcast da nossa igreja Rei dos Reis. E nosso convidado de hoje especial é o pastor Pedro Júnior. Pastor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Amém, obrigado. Que o senhor possa falar um pouco da sua vida, falar um pouco da palavra para todos que estão ouvindo nós aqui. Amém. Seja bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado. Pastor, vamos começar conhecendo um pouco do senhor, né? O senhor não é passafundense? Não, eu sou de Curitiba. Curitiba. Natural de Curitiba, nasci em Curitiba. E agora está com 2 anos e pouco que eu estou morando em Passo Fundo. 2 anos e pouco. É. Como que foi que o senhor acabou vindo para Passo Fundo? Então, na verdade, querido, tudo começou com uma palavra que Deus liberou. Eu não tinha intenção de vir para cá. Eu estava num projeto lá em Curitiba, em Colombo. Eu trabalhava na Assembleia de Deus da Missão, né, com o pastor Davi. E eu estava trabalhando como itinerante, né? E Deus começou a falar comigo que ia me tirar de lá. E Deus realmente me trouxe para cá. E eu vim para cá por fé, literalmente por fé. Eu me lembro que quando eu saí de lá, eu vim para cá com o carro que eu tinha e carregado de coisas o carro, e foi a minha mudança. Eu havia alugado uma casa aqui no bairro Petrópolis, acho que não me lembro muito bem do bairro aqui, mas eu aluguei uma casa ali, e a minha primeira noite, querido, foi eu dormi no chão, assim, num piso, só com uma coberta e um travesseiro. Eu não tinha móveis nenhum, eu não tinha nada. E ali começou a minha história em Passo Fundo. Amém, amém. Falando um pouco de Curitiba, pastor, o senhor nasceu, seus pais, cristão ou não? Foi depois que o senhor conheceu a palavra? Eu nasci no lar evangélico. Meus pais, desde que eu me conheço por gente, são pastores, né? Meu pai é pastor, minha mãe é missionária. Meu pai, por muitos anos, ele foi pastor da Metodista Wesleyana. Foi aonde eu me converti, né? Onde me batizei também. E eu aceitei Jesus dentro desse contexto. Só que eu nasci no lar evangélico, né? Só que o tempo passou e eu tenho uma história de vida muito complexa. Eu saí de casa com 9 anos de idade. E eu fui viver minha vida, né? Sim. Com 9 anos. E esse tempo que eu tinha, essa idade, eu não tinha ainda muita noção, né? Entendimento, o que era realmente o evangelho, né? Eu acompanhava meu pai, eu acompanhava minha mãe. Eu me lembro até que muitas vezes, da onde a gente morava, o pai ia em outro bairro, a gente ia a pé com ele acompanhando, sabe? No culto, a gente ficava no culto, mas eu não tinha daquela noção que era realmente Jesus, o que era evangelho, depois de mais velho que eu acabei aceitando Jesus de verdade. Amém, amém. Falando um pouquinho, o senhor, faz quanto tempo que o senhor é pastor? Que eu sou consagrado ao pastor. Olha, se eu fazer os cálculos, já estamos 12, 13 anos mais ou menos. 12, 13 anos. Porque na verdade eu venho consagrado de pastor lá pela Assembleia de Deus de Madureira, lá em Colombo, no Paraná. Sim. Eu era da igreja Madureira, fiquei lá por 5 anos, e lá eu fui consagrado a pastor, sabe? Pelo pastor presidente na época, o João do Monte. E a gente já veio de lá para cá como pastor. Tá mais ou menos assim, uns 12, 13 anos, que eu me lembro, né? Mais ou menos por aí. Desde já, todo mundo que está nos acompanhando, puder mandar uma pergunta aí, o pastor vai estar aqui para responder para nós. Seja bem-vindo a todos que estão nos acompanhando. Já tem bastante gente aqui acompanhando nós, no Facebook, também no YouTube. Pastor, hoje, como que o senhor acha que o pessoal de fora, que não é evangélico, está achando do povo cristão? O que eles estão, tipo assim, uma falação, não digo falação, mas tipo, as pessoas que duvidam, mas o que o senhor acha do pessoal de fora o que eles acham do pessoal evangélico? É uma pergunta difícil de responder, né? Mas pelo que a gente analisa, na minha opinião, eu acho que hoje
o Evangelho está encontrando um pouco mais de liberdade para alcançar esse tipo de pessoas. E eu acho que as pessoas têm enxergado hoje o Evangelho como uma coisa mais natural do que antigamente. Eu venho de um regime bem difícil, assim. A gente antigamente, eu estou hoje com 44 anos de idade, antigamente quando eu aceitei Jesus, a forma do Evangelho era bem diferente de hoje, né? Então hoje a gente vê, além de tantas denominações que existem, poderia usar até essa frase, hoje parece que é uma igreja para cada pessoa, né? O estilo de pessoas. Então eu acho que as pessoas do mundo hoje estão com uma aceitação melhor. Essa é a minha forma de entender, sabe? Eu acredito que sim. Amém, amém. Falando nesse ponto, vamos entrar um pouquinho em relação ao senhor. Esse período que o senhor acabou vindo para Passo Fundo, teve um tempo difícil ou não? Demais. Adaptação? Ou demais. Porque veja bem, quando eu vim pela ordem de Deus. Sim. E existem coisas que eu aprendi com Deus que a gente vai ter que quebrar alguns protocolos da nossa vida, sabe? Algumas coisas que saem da natureza humana realmente. Porque quando eu vim para cá, para morar, que eu já venho para Passo Fundo e algumas regiões do Rio Grande do Sul há uns 20 anos já. Mas quando eu vim para morar e quando eu tive essa atitude, Deus foi tão fiel, assim eu posso dizer, que da noite para o dia Ele me preparou tudo que eu precisava para a casa onde eu morava. Quando eu vim, eu sempre gostei do Rio Grande do Sul. Eu sempre gostei. Eu gosto da tradição, eu gosto das pessoas, do ambiente. E isso vinha no meu coração. E Deus confirmando isso quando eu vim. Claro que foi um momento muito complicado, sabe? Teve momentos que... Eu vou até abrir uma situação aqui. Quando eu cheguei aqui, eu estava com R$2,60 na carteira. Eu não tinha o que comer, eu não tinha, assim, como fazer, sabe? E a minha mãe, ela está assistindo, ela vai lembrar disso. A minha mãe e meu pai me prepararam café, que a gente lá é muito café. Sim. Né? Aqui é o chimarrão, né? Chimarrão. Lá é muito café, a gente é muito do café. E minha mãe preparou uma garrafa de café e alguns sanduíches para mim trazer na viagem, né? Vai comendo, vai tomando café, né? E eu reservei isso, eu disse, eu só tenho pouco dinheiro, né? Que não dá para praticamente nada. Sim. Então eu vou usar isso que ela me deu para mim passar os dias, né? Mas Deus foi fiel, sabe? E foi até interessante, eu não sei se eu posso compartilhar isso. Pode. A hora que eu estiver falando muito, você fala. Não. Quando eu cheguei em Passo Fundo, tinha passado 2 dias. Um pastor daqui, local, me ligou. Falei, Júnior, eu gostaria de marcar uma campanha contigo. E quando que você vem para Passo Fundo? Eu falei, na verdade, eu já estou em Passo Fundo. Ele disse, eu não sabia que você estava aqui. Eu falei, sim, eu estou aqui. Eu posso te visitar onde você está? Ele falou, pastor, você pode até vir, mas você vai sentar no calcanhar, porque eu não tenho nem cadeira de sentar, né? Aí ele falou, não importa, eu vou aí porque Deus colocou você no meu coração e eu tenho que ir aí. E a partir daquele momento, Deus usou esse pastor e ele comunicou aos membros, amigos, e só vinha a pessoa trazendo, sabe? Mesa, cadeira, cama, foi assim algo muito rápido, uma ação de Deus cuidando, sabe? E até hoje Deus tem cuidado da gente. Amém. O senhor só está o senhor aqui, os seus parentes, todos de Curitiba ou não tem? Toda a minha família toda de Curitiba. Família lá. Só tá eu aqui. Deus mandou o senhor para cá. É verdade. Amém. Todos que estão nos assistindo, a maioria não, acho que todo mundo conhece o pastor João, Pedro Ju, porque ele sempre está pregando aí. E nesse ponto que eu vou entrar, o senhor vive da obra. Exato. Como que é um pregador viver da obra? Olha, existe casos e casos, né? No meu caso, em especial,
eu até conversando com a minha mãe, hoje até a gente tocou nesse assunto, eu lembrei daquela passagem, né? Que João deixou escrito que não foi a gente que escolheu a ele, foi ele que nos escolheu. Eu te confesso assim, de coração aberto, eu sempre falo isso, até quando eu prego, que eu não gostaria de viver assim, na minha visão ótica, na minha lógica. Porque eu tinha uma profissão, eu tinha uma vida, né? E o próprio Deus me chamou para viver isso. Uma certa feita, isso há muitos anos atrás, Deus usou uma profetisa, uma mulher muito séria, e ela disse: a partir desse momento, desse dia, você não vai mais usar as coisas que vêm pela sua mão, mas eu vou te calçar, eu vou te vestir, eu vou te alimentar e eu vou cuidar de você nessa terra, porque eu quero você em tempo integral na minha obra. Eu, no momento, eu lutei muito contra isso, porque muitas pessoas dizem que isso é fácil, e na verdade não é. E até não se incomode se eu me emocionar aqui por causa disso, porque eu vivo há mais de 20 anos do Evangelho, da minha fé, já passei por muitas situações e em todas elas Deus cuidou. Eu sou um pregador do Evangelho, já fui pastor, assim, local, né? Já fui pastor presidente também de ministério. E todos esses anos que eu trabalho na obra de Deus, você pode perguntar para muitas pessoas que me conhecem, tanto aqui em outros lugares do Brasil, eu nunca cobrei um centavo para pregar. O pastor Lucas Machado, a pastora Verônica, eu conheço eles já há alguns anos, e eles foram bênçãos sempre na minha vida, e eles sabem disso. Mesmo quando eu vinha de lá, de Curitiba, para cá, para cumprir as agendas, eu cobria as minhas despesas para vir, e eu pregava aqui naquilo que a igreja pudesse me ajudar. Porque eu não acredito que quando Deus chama alguém, a gente é preciso, nós como pregadores, colocar um valor para que aquilo seja suprido. Eu acredito que o próprio Deus cuida disso, porque a maior responsabilidade é dele e não a nossa. É assim que eu vejo as coisas, sabe? Amém, amém. Desde já, todos que estão nos assistindo aí, Daniel Antunes, nosso levita da nossa igreja, Mateus Angler, Solange Fátima também está assistindo nós, tem mais um pessoal. Essa é minha aqui. prima. Sua prima, está assistindo lá, ó. Contar as histórias de lá de Curitiba lá. E o churrasco, lá ou aqui? Me perdoe, família, mas saiu um aqui pouco mudou completamente, aqui né? é melhor. Eu acho, na minha opinião. Eu acho que o pastor Lúcio vai concordar com o senhor. Porque lá a gente assim faz, né? O churrasco paranaense, mas é na grelha, né? É aquelas, tipo, como é que chama aqui o negócio? Como é que é? Ele falou? Como é que falou? Barriga? Parrilha. Parrilha. Esse nome eu não conhecia, mas é não, mais mas ou menos isso. mesmo. Aí a gente faz na grelha, daí já aqui é no espeto, né? Aqui já é diferente. Né? Mais gordura, um pouco mais gordura. Isso é verdade. O senhor foi me lembrar agora um antigo chefe meu, trabalhava numa empresa aí, ele é de Goiás. E uma vez nós fomos jogar bola e ele disse: não, hoje eu vou pagar o churrasco. Tá, ele foi comprar. Chegou lá com uma sacola de bife. Isso. Pra nós. Todo mundo. Bife, daí, ó. É assim que a gente assa a carne lá no Paraná. Mas daqui é melhor, então. Daqui é melhor, porque a única coisa que eu tenho que aprender, eu até brincava com os irmãos da Lagoa Vermelha, a gente estava lá, né? Minha terra. Que legal, muito bom lá. Eu tive lá esse final de semana, numa campanha com o pastor Altair e a pastora Raquel, e eles fizeram lá um almoço, um churrasco no domingo, né? E é coisa bonita de se ver. Aí eu disse para eles: você tem que me ensinar a comprar carne aqui, porque os nomes são completamente diferentes, né? Eu comprei um tatu, pastor. Eu falei: mas tatu para mim lá é outra coisa. Mas é muito bacana. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pastor Edson. Pode mandar. Pastor Edson, um abraço, meu querido. Ele está comentando aqui, o pastor Pedro Júnior, em nome de Deus. Isso aí. Deus abençoe, viu, pastor? Em nome de Jesus, um grande abraço, meu amigo. E todos que estão com nós aí, por gentileza, quer mandar pode mandar uma mensagem, pode mandar uma pergunta aí, o pastor está à disposição aqui. Amém. Para falar. Pastor, vamos falar. O senhor tem uma rádio. Isso, tem uma rádio.
senhor, como que foi o senhor montar essa rádio? Como que foi o senhor... hoje vou fazer essa rádio. A rádio é evangélica. Isso, a rádio evangélica. Então, eu sempre fui radialista. Desde lá de Curitiba, a gente... Lá tem uma rádio chamada Rádio Marumbi. E na Assembleia de Deus eu tive a oportunidade, sabe, de trabalhar com Takayama, de trabalhar com algumas pessoas de nome lá em Curitiba. E eu aprendi muito sobre rádio. E eu amo rádio, eu sou apaixonado por rádio, sabe? Até minha esposa às vezes brinca comigo, né? Que como a minha saúde hoje está um pouco debilitada, ela diz, mas não faz hoje o programa, mas não tem jeito, sabe? Eu amo rádio, rádio para mim é sensacional. E aí eu tinha um sonho de ter uma rádio aqui em Passo Fundo, uma rádio web no caso, né? E eu não tinha condições para isso, né? E a gente que vive por fé vive de milagre, né? E eu tenho meu amigo Darlan, eu até vou mandar um abraço para o Darlan. Sim, o Darlan, conheço. Conhece o Darlan? Uhum. Então o Darlan, o Fábio, o Marcelino foram meus companheiros assim, muito próximos para a existência da rádio, sabe? Eu disse, gente, eu queria muito montar uma rádio. E eles, não, pastor, vamos montar, vamos dar um jeito nisso aí. E aí o Darlan já trouxe a mesa, tinha uns computadores, ele me doou os computadores. O Fábio já deu um jeito de pegar a plataforma. E o Marcelino já, vamos ver a internet e tal. E foi gerando, sabe? E a gente conseguiu. Está lá em casa, na minha casa, a rádio, no quartinho lá. A gente tem programa, então é rádio levando boas novas, sabe? E tem sido uma bênção, tem abençoado muita gente. Para você ter uma ideia, assim, pessoas curadas de câncer, sabe? Através da rádio. Pessoas desempregadas hoje estão trabalhando. Tudo por causa da rádio. Deus tem feito, assim, coisas extraordinárias através da rádio. Eu louvo a Deus por isso. Amém, amém. Tem mais um pessoal aqui mandando as mensagens aqui, o Daniel Antunes, Pedro Júnior, uma benção, homem usado por Deus. Silva Lopes, Pastor Júnior, Deus abençoe você. Eliseu de Nova Prata. Vera Rodrigues, estamos ligados aqui. Ô, glória. Bastante gente acompanhando nós aí. Tem muitas histórias ainda para nós conversar aqui. Falando da rádio, pastor, qual é os horários, sintonia, é um aplicativo? Não? É um aplicativo. Uhum. A gente tem um aplicativo, então o programa é assim, ó. A gente tem programa segunda, que é às 10h30 da manhã. Então segunda, quarta e sexta são 10h30 da manhã até o meio-dia. Aí terça e quinta, no caso até hoje, tem às 10h30 da noite, a gente tem o programa do Amor da Noite. Daí terça e quinta, sabe? É de segunda a sexta, daí no caso, né? Final de semana eu não faço. Sim. E o pessoal tem as ocupações, né, e tal. Mas graças a Deus tem dado uma excelente audiência, sabe? Amém. E até o pessoal da rádio está aqui, ó. Tá o Vitor, tá a Vera, é tudo o povo da rádio. Tem gente em Vacaria, Nova Prata, Lagoa. Tem um povão abençoado lá em Colombo, o pessoal de Colombo, Curitiba, tá tudo aí. Um abraço aí, gente, Deus abençoe. Que Deus abençoe mesmo. Vamos falar um pouquinho, pastor, a questão assim, que nem o senhor fala da rádio. Hoje nós vivemos um mundo de redes sociais, de muita comunicação. Nem hoje a gente tem o nosso podcast da igreja. A nossa intenção é levar um pouco como é a vida, como é a trajetória de um pastor, de alguns irmãos que vêm aqui. O quão importante é essa comunicação que o senhor estava falando ali, às vezes através de uma palavra, por mais que seja na comunicação, às vezes, claro que na igreja a gente tem que vir ouvir, mas tendo esse canal aí para a gente poder chegar até outra pessoa. Que nem eu falei esses dias, estava falando, tinha pessoas que falaram de mim em relação ao podcast que eu nem sabia que eu estava assistindo nós, né? Então, o quanto é importante a comunicação hoje, para nós que vivemos isso aí. Eu acredito que hoje, pastor, é muito importante, porque a gente consegue alcançar pessoas e lugares que antigamente a gente estava impossibilitado disso, sabe? Para o senhor ter uma ideia, eu tenho um testemunho, não sei se a pastora Janete está assistindo ou não, mas eu tenho um testemunho através disso, através da internet. Eu não sou muito um homem de aparição, eu não tenho esse dom, sabe? Até eu tenho um pouco de timidez, assim, de aparecer, né? É por isso que eu prefiro a rádio. Só a voz. Né? Que é só a voz, né? E
certa feita a gente estava fazendo um programa e tem toda sexta-feira eu faço assim um programa voltado à libertação total, sabe? Eu trabalho em cima dessa área de libertação. Esse é o meu ministério. E numa dessa sexta-feira a gente estava com o programa funcionando, as pessoas ouvindo, e Deus me revelou uma mulher que estava prestes a tirar a sua vida. Incrivelmente, a pastora estava limpando a igreja, que era uma pastora lá em Curitiba, limpando a igreja, e uma moça entrou e disse assim: eu ouvi, estava ligado no som da igreja, o programa, eu ouvi esse pastor dizendo que alguém ia tirar a sua vida, e esse alguém sou eu. E eu queria que ele orasse por mim, que eu quero aceitar Jesus hoje. E ela aceitou Jesus naquele exato momento do programa. Então, para mim, é claro que hoje, infelizmente, tem muito aquele lado mal da internet, né? E eu acho que quem se expõe corre esse risco, né? Porque hoje, eu acho que hoje tem muito professor para pouco aluno, né? Tem muitas pessoas ensinando coisas que ainda nem viveram, né? Então, a internet tem essa complexidade, né? Na minha visão. Como existem pessoas que gostam, que apoiam, que aplaudem, existem pessoas que perseguem, que tentam achar o lado negro da situação, né? Para tentar de alguma forma não permitir o acontecimento. Mas eu, na minha visão, na forma sadia, eu acho que é uma bênção de Deus essa divulgação pela internet. Amém, amém. Vamos continuar. Glória a Deus, é isso aí. Trazendo mais histórias, tem muitas coisas. Mas daqui um mês, mais ou menos, a gente vai estar com um outro projeto aqui no podcast, onde vai ter pastores aqui conversando. E com certeza o pastor Pedro Júnior vai estar sendo convidado aqui. Será uma honra. Amém. Pastor, vamos nessa trajetória do senhor. Algum momento teve um desvio, uma recaída? Não teve. Olha, pela bondade de Deus, não. Desde que eu aceitei Jesus, e eu conto isso sempre como testemunho, eu era uma pessoa do mundo pesado, de um mundo difícil, sabe? Muito complicado, até a minha família hoje está assistindo, e eles lembram disso, daquela vida de... Eu era roqueiro, metaleiro, uma vida bem... Morava em periferia, fiz muitas coisas assim que eu posso dizer que eu servia ao diabo por muito tempo. E quando eu me converti, foi uma conversão literalmente real, sabe? Até quando eu me lembro disso, eu me lembro muito de Paulo, quando caiu do cavalo, sabe? Deus derrubou ele. É mais ou menos assim foi o meu encontro com Deus. Eu aceitei Jesus de verdade. E tanto que o meu processo de transformação passou-se 3 dias eu chorando, sentindo a presença de Deus, e parece que algo de dentro de mim saía para fora, sabe? E eu nunca consegui mais sair de perto de Deus, sabe? Passei muita coisa, fui ofertado muitas vezes para me desviar, sair da presença de Deus. E momentos críticos, sabe? Momentos que você olharia e dizia assim: poxa, é a minha oportunidade. Mas eu sempre temi muito a Deus, sabe? Eu sempre temi. E eu disse: o que eu tinha que fazer no mundo foi feito. E hoje eu entreguei minha vida literalmente a Deus, sabe? Eu não consigo viver sem Deus. Eu até falo para minha esposa, para minha família, se um dia Deus permitisse que eu não fizesse mais nada, não cantasse, não pregasse, não pastoreasse, não fizesse a obra, eu acho que daí não tem nem o porquê eu viver mais. Porque eu vivo para isso, eu respiro isso, sabe? Eu não consigo ter outra vida, sabe? É tão engraçado isso, é tão, eu posso dizer assim, surreal isso na minha vida, que para você ter uma ideia, desde questões sociais, assim, fora da nossa vida espiritual, quem cuida é minha esposa. Porque eu tenho a minha vida entregue assim a Deus literalmente, sabe? Para mim sair de casa, eu preciso de uma permissão de Deus. A minha vida é dentro de casa, no quarto, orando, buscando, e eu saio para os compromissos com Deus, sabe? Mas fora isso, tanto que a vida social lá fora, quem faz é a minha esposa, sabe? E é assim que eu vivo. Ah, sim. Como o senhor falou, o senhor vive da obra. O senhor
é muito julgado, ou já foi algum nesses tempos julgado, é por ser cristão, ou por estar vivendo só da obra. Já. Que hoje a gente vive num mundo que... Já. Porque qual é o maior problema disso tudo? Eu não posso usar como um problema. É que muitas vezes as pessoas não entendem o que é um chamado. Nós, como seres humanos, temos um problema. Qual é o problema? Generalizar. Às vezes alguém olha para você na rua, andando com uma outra pessoa que não é crente. A primeira coisa que vem na mente deles é o quê? Fulano desviou. Porque está andando na rua com alguém que não é crente, não é verdade? O ser humano tem esse problema de generalizar as coisas. E muitas vezes eu fui julgado por isso. Por isso, quem me conhece sabe disso, as pessoas até que me conhecem, até meu pai e minha mãe brigam comigo por causa disso, dizem assim, olha, você nunca reclama de nada, você nunca pede nada. Por quê? Veja bem, quando alguém vive da obra, né, como eu vivo, e um exemplo, chego para o missionário Igor que está ali e diz, Igor, você pode me ajudar em tal coisa? Pode ser que o Igor tenha uma boa compreensão, pode ser que não. Diga assim, tá, mas você não depende de Deus, quem te sustenta é Deus. Então tem esse julgamento, e não foi uma nem duas, foi milhares de vezes que eu sofri com esse julgamento. De pessoas dizer, por que você não vai trabalhar, cara? Por que você não vai viver a tua vida? Por que você não busca outras coisas, né? Mas eu louvo a Deus, porque de tudo que eu passei, Deus sempre me honrou. Deus sempre foi fiel, e eu nunca tirei o meu pé desse propósito, sabe? Eu disse, não, eu vou continuar, independente do que... Eu tive muitas percas por esse motivo, muitas percas, mas eu nunca desisti de ser fiel e viver naquilo que Deus me chamou para viver. Amém, amém. Lembrando agora que eu tinha acabado de esquecer, o irmão Darlan, ele nos nossos projetos sempre ele está junto com o missionário Diego, que a gente às vezes monta uns eventos aí junto com o Darlan. Sempre aqui na igreja foi ele que ajudou a botar todos os sons, regular. E nas nossas vigílias, né, missionário? Ele também sempre ajudou nós com maior disposição. Então que Deus possa abençoar o irmão Darlan, que sempre está à disposição para nos ajudar. Pastor, falando em relação aos líderes das igrejas hoje, eu digo assim porque hoje há no modo de ver assim, que o senhor acha ou tem as igrejas, elas são unidas ou não? Na minha opinião, eu acho que já foram mais unidas. Foram bem mais. Né? Bem mais. Eu até não sendo nostálgico, mas voltando um pouquinho atrás, né? Sim, uhum. Eu me lembro muito bem, eu já fui até líder de mocidade certa feita na Metodista Wesleyana, e era uma regra isso, querido, uma regra. Você fez um congresso, era regra o líder da mocidade formalizar uma carta e ele propriamente ir nas igrejas pessoalmente, entregar a carta na mão do dirigente da igreja, convidando aquela igreja, independente da placa que fosse, para estar participando daquele evento. E era incrível que o evento acontecia e todas as igrejas com seus conjuntos vinham adorar o Senhor. Eu até às vezes sinto falta disso. Sinto falta, porque foi uma época que as igrejas viveram assim, muito unidas. A gente ia orar no monte, eu sou um homem de orar muito no monte. A gente encontrava lá pessoas da Assembleia, Deus é Amor, da Batista, de tudo quanto é igreja, o povo se unia e orava junto, sabe? Então eu acho que hoje, é claro que eu não sei se isso vem da liderança, se vem de uma nova visão do próprio povo, mas a gente vê essa dificuldade, né? Eu até acompanhei um amigo meu, um pastor, ele falou, quando o teu pastor não deixa você visitar uma outra igreja, né? Aí não é o povo, não é um corpo, né? Já é uma gangue, né? Eu até achei engraçado essa postagem. Mas infelizmente hoje é uma realidade. Sim, né? Hoje é uma realidade. Aí a gente não tem muito o que fazer sobre isso, né? Sim, sim. Pastor, o pessoal já conhece que o senhor prega em
várias igrejas aí. Na nossa, o senhor já veio várias Sim, vezes. verdade. Conhece o pastor Lucas bem, a Meu pastora Deus. Verônica, né? Meu Deus, e como? Estão nos assistindo lá. O gremista, né? O pastor Lucas deve estar num treino físico lá, eu acho, né, seu amigo? Mas assim, pastor, vamos falar um pouquinho do seu período em Passo Fundo. O senhor teve um sério problema, né, quando começou o Covid. Foi logo quando começou ali que o senhor pegou. O que aconteceu realmente, assim, que o senhor pode falar? Muitas pessoas sabem um pouco, mas realmente, o que realmente aconteceu com o senhor? Ah, gente, isso é uma história complexa, sabe? Porque, veja bem, eu estava em Passo Fundo, né? E a minha esposa estava numa empresa e ela pegou férias daquela empresa. E a gente, então, decidiu ir para Curitiba. Eu tenho muitos amigos em Curitiba que até estão mandando mensagem aqui. Aí a gente foi para lá, que ela não conhecia a minha família. Sim. Sabe? A minha esposa Esther, ela é daqui de Passo Fundo. E a gente casou aqui e falei, vamos para lá para você conhecer a parentela, né, e tal. E tava tudo bem, tava tudo tranquilo. Quando a gente chegou lá, eu nem imaginava que eu ia passar pelo que eu passei. Eu pregando nas igrejas e os dias foram se passando e eu senti um cansaço muito grande, sabe? Uma fadiga muito grande. E o meu pai até preocupado, minha mãe, será que isso não é o Covid, né? E estava bem no começo, 2021, mês de junho, julho, por aí. Estava aquela pandemia bem forte. E tanto que naqueles momentos eu estava muito abatido, porque muitos amigos meus estavam partindo, sabe? Pastores, missionários, evangelistas. Muita gente que eu conhecia estava indo embora. E certo dia em Pinhais, pastor Marcos, se ele estiver assistindo vai lembrar disso. A gente estava em Pinhais pregando e uma missionária, uma pastora, falou para mim, olha, eu vejo a palavra Covid escrita no teu peito, mas Deus vai te livrar. E eu vim para casa em partes alegres, né? Ah, Deus vai livrar, Deus não vai permitir acontecer. Só que a gente tem uma expectativa e Deus trabalha de outra maneira, né? Quando eu dei por mim, eu estava na maca do hospital, prestes a ser entubado. Foi muito rápido, muito rápido. Eu fui numa consulta à tarde, assim, sem nenhum compromisso a mais, só fui para ver, sentado no pronto-socorro, né? Já me levaram para o hospital e de lá eu não voltei. Daquele momento, é claro que a gente fica nervoso, eu acho que não existe uma pessoa que diga assim, eu fiquei tranquilo, relaxado, creio muito em Deus, mas a gente como humano tem nossas fraquezas, né? Nunca tive medo de morrer, mas eu disse, Deus, o que está acontecendo, né? E Deus permitiu realmente que eu passasse pelo Covid, quase morresse. A um ponto até o meu irmão está aqui vendo, o Jimmy, a minha irmã, minha família toda está lá. Eles lembram disso. Eu não eu sei depois, né? Sim. Porque eu estava entubado em coma, né? E eles chegaram a comprar o caixão, chegaram a comprar o lugar onde eu ia ser sepultado, porque os médicos tiraram todas as esperanças que eles poderiam ter. O médico foi bem realista para eles, dentro do conhecimento dele, né? Olha, a gente vai ter que desligar o aparelho do Pedro porque não há mais o que fazer. Porque já 90% de todo o meu organismo estava comprometido. Porque dentro do hospital eu acabei pegando uma bactéria que contaminou todo o meu corpo, sabe? E não tinha mais o que fazer, sabe? Não tinha. Até meu irmão escreveu que agora é o nosso milagre, porque realmente foi, sabe? Eu até não tenho explicação para isso, sabe? Porque a gente que vive lá, eu acho que seria legal compartilhar isso com os irmãos. É bem bíblico mesmo o que acontece com a gente, sabe? Porque a gente dorme e a gente só sonha. Quando eu estava em coma lá, induzido, dormindo, eu não sentia dores, eu só sonhava. Eu tive uma experiência muito linda com Deus, sabe?
nesses sonhos, assim. A gente não tem noção do tempo. E é o que a Bíblia diz, os que morrem no Senhor dormem e sonham, e é uma verdade. Se eu não voltasse para a vida, eu acho que até o arrebatamento ia ser assim. Eu não ia sentir dor, eu não ia me preocupar, era um momento literalmente de descanso, sabe? Eu não sentia o que estava fazendo com o meu corpo. Eu vim sentir quando eu voltei. E quando eu voltei foi péssimo. Eu não desejo isso para ninguém. Quando eu voltei sem andar, sem falar. Eu andei, a minha mente, ela se perdeu, sabe? Muita coisa eu esqueci, eu perdi. Para você ter uma ideia, eu tinha na minha cabeça decorado mais de 1000 versículos. Hoje não consigo mais ter essa, chama-se isso déficit de atenção. Quanto tempo o senhor ficou no hospital? 48 dias no total. Dias. E o senhor falou, o senhor saiu de lá totalmente, né, debilitado. Foi um processo longo para poder, até o senhor já pregou várias vezes aqui na nossa igreja, o senhor até teve nós fizemos um de obreiros aqui, que o senhor contou que o senhor tem que fazer uma preparação. Exato. Ficou sequelas? Muitas sequelas. Hoje, assim, até hoje eu tive uma visitação na minha residência, assim, com bastante gente, né? Que eu não sou acostumado, mas foi bastante gente lá hoje. E eu tive que me movimentar, né? Receber e tal. Isso me cansa muito. Por quê? Hoje só com 8% do pulmão, né? Então, para a gente ter essa resistência, por exemplo, quando eu venho pregar, eu tenho que me preparar o dia todo. Eu faço, assim, no mínimo 3 vezes no dia, a inalação de quase 2 horas, para que o meu pulmão ele refrigere e eu consiga, pelo menos por 2 horas, pregar. Sim. Sabe? Quando eu saio da pregação, o processo é o mesmo. Eu vou até quase 2, 3 horas da manhã, toda vez que eu prego. É antes e depois da preparação. É antes e depois. Aí eu uso também a bombinha, né, para poder respirar. Daí tem outros medicamentos, né, que eu sou obrigado a tomar porque ficaram como definitivos, né, no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu preciso. Eu nunca usei óculos na minha vida, gente. Mas eu estava com dificuldade de ler a Bíblia. Eu vinha e hoje tem aquele costume nas igrejas, né, que não apagam a luz do altar, né? Eu estou sofrendo com isso, gente. Quem convidar o pastor não apaga mais. Aí tipo assim, até eu preguei lá, agora disse, acenda a luz que eu não estou enxergando. Daí eu fui fazer exame, o doutor falou, olha, você está precisando urgente de óculos. Eu falei, gente, eu não acredito, eu nunca precisei. E a gente que vem, até eu vou falar de uma forma bem simples, né? Que vem de uma família, a minha família é meio bugre, sabe? Bugre diz que é mais resistente, né? Mais forte, e é uma verdade. Só que essa enfermidade, querido, ela me derrubou. Ela tirou toda a minha resistência, sabe? Toda a minha força. Só Deus. Só Deus, sabe? Eu digo assim, eu não tenho outra palavra para dizer para você que se não fosse Deus, eu acho que nem sentado aqui contigo hoje eu estaria conversando, nem falando, porque eu tenho esse negócio aqui no meu pescoço que era para ser uma tráqueo permanente, sabe? Era para ser permanente, mas Deus foi tão bom que não permitiu, sabe? Não permitiu. Deus. Amém. Desculpa, não, capaz. Deus foi tão bom que Ele não permitiu, sabe? Eu entrei, eu me lembro até hoje, sabe? Tava a minha mãe, minha esposa, a minha prima Elisama estava assistindo, ela nos levou de carro. Eu ainda estava usando cadeira de roda. E nós chegamos e a gente não sabia o que ia acontecer, sabe? O médico falou assim, olha, vai ter que ficar permanente. A gente fez alguns exames e vamos ver, né? Até o dia de se tira ou não tira. E a gente estava nessa dúvida, mas eu estava com fé que Deus ia me ajudar, sabe?
Aí a minha esposa até ela conta brincando, dizendo assim, você entrou, você estava falando, daqui a pouco tudo ficou em silêncio. E ela até foi interessante, ela botou o ouvido na porta, e quando ela botou o ouvido na porta, ela disse, eu já ouvi tua voz falando, você conversando naturalmente. E o médico falou assim, rapaz, não era pra você estar conversando assim. Não era pra você estar falando assim. Você não vai precisar de terapia permanente. Nós vamos tirar a tua, vamos colar aí onde está, e você vai poder falar, e vamos ver até onde vai sair, sabe? Então foi mais um milagre. Deus escreveu bem certinho, né, pastor? É verdade. É um milagre de Deus, com Amém. certeza. Esse período, pastor, que o senhor saiu do hospital, o senhor falou que ficou sem caminhar, ficou com cadeira de roda, né? E quanto tempo passou e qual foi o processo, assim? Tendo com a sua esposa, né? Sempre. Sua família, tudo ali. Como foi esse processo? Foi um processo muito dolorido, porque eu acho assim, a minha opinião, eu enfrentei isso, até se alguém estiver passando por isso, eu quero deixar esse recado. A maior luta nossa de enfrentar e vencer qualquer obstáculo da nossa vida está na nossa mente. Tem momentos que a mente da gente enfraquece, que a gente não consegue, parece que alguma coisa te leva para o negativo da história, você entende? E eu vivi muitos momentos como esse. Eu te confesso que teve momentos que a minha esposa vai lembrar disso, a minha mãe e meu pai vão lembrar disso, meus irmãos vão lembrar disso, que eu chorando, assim, eu dizia para eles assim, gente, eu não queria estar incomodando vocês, porque você se sente literalmente um peso, sabe? Você sente que tudo que você fez parece que não valeu a pena. E eu tive esse pensamento muitas vezes. Momentos que eu disse assim, por que Deus não me levou? Se fosse para me deixar nessa condição. Mas é uma luta mental. É uma guerra mental. E havia momentos que minha esposa orava, minha família orava, e dizia, você vai vencer, você vai conseguir passar por isso. Foi aonde me deu força. Minhas tias, que são praticamente minhas mães, sabe? Porque o que fizeram por mim, meus primos que são mais que primos, são como se fossem meus irmãos de sangue. A minha família foi para mim uma fortaleza. Minha esposa, meus pais, minha família como um todo, sabe? Acho que se não fosse eles e Deus, eu não estaria aqui, porque o processo foi muito difícil, sabe? Você já imaginou você ser uma pessoa ativa 100% e de repente você depender de alguém para te dar um pouquinho de água? E o pior não era isso. No começo eu não podia beber água como eu bebo hoje. Tinha que molhar um algodão e colocar na boca, depois a seringa. Foi um processo lento, sabe? O tempo, eu não me lembro muito bem, sabe? Assim, mas eu sei que entre eu levantar da cama para a cadeira de roda, depois a muleta e eu estar andando hoje, foi 1 ano e meio, sabe? 1 ano e meio desse processo. Hoje eu ainda tenho algumas debilitações, né? Algumas limitações, né? Que são bem complicadas ainda. Crises eu ainda não tenho, de vez em quando eu tenho crises, mais perto do que era, sabe? Eu posso dizer que eu sou literalmente um vencedor, assim, pela bondade de Deus. Até o senhor, agora eu estava apenas com o senhor falando ali, na hora que o senhor mencionou, eu tenho uma filha, Stephanie, ela é uma criança especial, usa traque, que uns 30 dias mais, eu acho, ela acabou indo pro hospital, ficou 23 dias tumbada, pegou Covid, depois pegou uma bactéria hospitalar. Foi um processo muito doloroso. A gente tem outra filha, Daphne, eu e a Flávia. Foi muito doloroso para nós. Eu ia trabalhar, mas o pensamento era totalmente focado lá. A gente entregou na mão de Deus, porque só Ele é o médico dos médicos, né? Ele é o que faz o milagre. E passou um tempo ali, os médicos não vinham com respostas
boas para nós, só ruins. E a minha esposa, nós amamos, clamamos a Deus, entreguemos na mão de Deus, realmente. E até minha esposa conta isso daí, que ela foi olhar com a nossa neném de 8 anos, a Daphne. E no quarto foram orar, orando. E depois a minha neném falou bem assim para minha esposa: mãe, fica calma, Deus está lá com ela. E daqui 5 dias a mana não está mais lá. Glória a Deus. E vou dizer assim, ó, se tem alguém que não acredita, Se acreditar. faça acreditar, porque em 5 dias a Stephanie estava ganhando alta. Glória a E foi Deus. para casa hoje, graças a Deus está em casa, está bem, Deus ainda com a sua limitação, mas honra e glória do Glória a Senhor. Deus. Também acabei me emocionando agora, porque a gente É passa forte, por essas né? É coisas, forte. é muito forte. É forte. Pastor, e que nem eu falei ali, nós fiquemos meio debilitados por essa situação. Com certeza, sua família, sua esposa que está junto com o senhor, sempre naquele momento foi a peça-chave. Claro, Deus em primeiro lugar, mas foi a peça-chave o senhor dar a volta, conseguir fazer todo esse processo. E hoje, graças a Deus, está pregando aí e estando aqui com nós. A minha esposa, ela é o meu porto seguro, sabe? Eu digo para ela assim que Deus trouxe ela para minha vida no momento certo, na hora certa e para a situação certa. Eu te confesso que por algumas vezes, lá dentro do hospital, ainda quando eu já estava saída do coma, mas estava dentro do hospital, eu pensava muito nela e eu dizia: será que ela vai aguentar? E ela me surpreendeu, porque ela é muito mais forte do que eu imaginava. Madrugadas acordado, madrugadas chorando e orando. E ela é uma mulher com uma fé que às vezes me constrange. Momentos que aqui mesmo em Passo Fundo, já depois de nós ter vindo embora para cá, sabe? Era eu e ela e eu. Ela dizia assim: nós não vamos desistir, nós vamos vencer. Você vai superar isso. Deus não te trouxe. E a minha esposa, ela é dura, ela é enérgica, ela é diferente, sabe? Ela não vem assim passando a mão, ela vem com força. Ela tipo: não, pode dar um jeito de se mexer, você não vai ficar assim, você vai reagir. Você acha que Deus te trouxe para isso, para quê? Ela balança a figueira da gente, sabe? Então, a Esther, até eu quero aqui agradecer a Deus pela vida dela, por tudo que ela faz e continua fazendo por mim. E ela é uma guerreira, até minha mãe elogia muito ela, diz: olha, a Esther é fora do comum, sabe? É sensacional. Então, se não fosse ela hoje segurar minha mão e dizer: você vai conseguir, e ter muita paciência, porque, bom, tu sabe um pouco, né? Sim. Da situação, melhor do que tu para me entender, não existe, né? Precisa ter muita paciência, e eu acho que além da paciência, muito amor. Eu acho que o que faz alguém lutar por outro alguém é, acima de tudo, o amor. Então, eu acho que se a Esther não me amasse e não tivesse essa paciência comigo, ela teria todo o direito de dizer: eu desisto, não quero mais. Porque tem horas que a gente não tem força para vencer, e aí vem ela e: não, eu estou aqui para te ajudar, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. Então ela foi a peça-chave na minha vida, assim, que eu louvo a Deus. Te amo, viu, Esther? Amém, amém, amém. Amém, que Deus abençoe. Pastor, o senhor trabalha da obra, eu vou passar seu contato. Claro, Pessoal, claro. o irmão Júnior vai colocar ali o contato do pastor. Quem quiser ajudar o pastor, quem quer chamar o pastor para pregar, o pastor é uma bênção. Amém. Quem já ouviu o pastor pregar. Nesse quesito eu vou entrar com o senhor, pastor. Muitas pessoas
tal pastor vai vir pregar hoje, tal igreja. O que o senhor tem a falar em relação a isso? Que muitas pessoas vão por causa do pregador. Eu vejo muito isso daí. Ah, tal pregador vai lá, eu vou ir lá. O que o senhor tem a falar em relação a isso? Não especificamente em relação ao senhor, né? Eu digo em geral, porque vem um pregador de tal lugar, eu vou lá. É a unção do pregador, ou é a própria curiosidade da pessoa, ou até pessoas que não são cristãs vão, né? Por ouvir falar, Eu acho que nesse ponto tem vários quesitos, né? Primeiro, a unção atrai, né? Eu acho que isso é fundamental. Tem também aquela questão da fama hoje, né? Algumas pessoas são bem famosas e falar um exemplo, como nós tivemos exemplo aí da vigília que o nosso amigo pastor Gabriel fez, né? Com o Júnior do Trovão, né? Muita gente participou e eu acho isso bom, porque muito melhor é isso do que pessoa estar em outro lugar, né? E existe a curiosidade, né? Aquela que a pessoa, eu quero ver se Deus usa mesmo, eu quero ver se realmente é isso. Eu acho que em tudo isso tem um porquê. Mas eu acho que tudo isso é válido para o Evangelho. Acho que tudo isso é bom para o Evangelho. Tem aquela pessoa que tipo, é profeta, eu vou, né? Vou lá ver se Deus fala comigo e tal. Tem isso também. Mas eu nunca fui uma pessoa de julgar, sabe? Eu acho que para tudo existe um posicionamento, uma forma de Deus trabalhar. Eu acho que eu até vou entrar nesse quesito agora, se tu me permitir. Sim. Não que eu seja polêmico, mas eu acho que isso é viável. Sim. Eu acho que um dos quesitos que nós perdemos muito no Evangelho, hoje eu digo nós pentecostais, é quando nós rotulamos muita coisa. É quando nós acreditamos que temos o poder da escolha do outro. E eu acho que isso não é o nosso direito, né? Eu acho que cada um faz e vive como acha que tem que ser. O problema é que nós não vemos isso como produtivo para o Evangelho. Justamente por qual motivo? E os meus amigos pastores não ficam bravos comigo agora. Mas a realidade é que muitos estão lutando para arrebanhar para si e não para Cristo. E aonde gera essa polêmica, dizer, mas vai deixar aqui para ir lá e tal. Sim. Eu acho que tudo feito debaixo de uma submissão espiritual e do pastor, eu acho que está dentro, tá valendo, entendeu? Não digo uma questão de, vou deixar uma santa ceia para ir ver, tá? Isso acho que está errado um pouco, né? Por exemplo, se a pessoa é membra, é batizada, tem um compromisso com o ministério. Eu mesmo tenho o apóstolo Júlio, eu congrego na sede da Rosa Saron. Toda agenda que eu vou, ele sabe. Apóstolo, estou indo para tal lugar. E a gente então entrou numa concordância, como eu prego bastante fora, né? A gente entrou numa concordância o quê? Você precisa estar aqui na ceia. Esteja aqui na ceia, honra o teu compromisso de dizimista e eu te abençoo onde você for. Então eu estou debaixo da bênção do meu pastor. E para mim, na minha visão, eu acho isso muito importante. Muito importante. Amém. Pastor, entrando mais em detalhe sobre profecia. Muitos pastores, muitos profetas, o que o senhor tem que falar em relação a isso? Que às vezes vem perguntas em relação a isso, tem gente, não acredito, eu acredito. Às vezes pessoas vêm atrás, às vezes pessoas vêm até buscar, quero que vá lá e aquele pastor fale comigo. Na verdade quem fala é Deus. Claro. Né? O que o senhor tem que falar em relação à profecia, aos profetas? Eu acredito que hoje isso é um pouco de moda, né? Hoje é moda ser profeta. Antigamente era diferente, né? Profeta, quando vinha pro teu lado, você ficava até meio com medo, né? Porque o negócio era mais sério. Eu entendo o seguinte, na minha forma de... Eu sou profeta, eu sou pastor, profeta, Deus me levantou para isso. Toda profecia precisa ter uma base bíblica. Eu acho que Deus não entrega uma profecia para alguém sem nenhuma base bíblica. Eu acho que Deus revela, eu acho que Deus conhece, porque Ele é Deus, Ele sabe tudo da gente. E mais um pouco, né? A própria Bíblia diz que antes mesmo da palavra sair da nossa boca, né? Ele já conhece, Ele já sabe. Então eu acho que isso é uma realidade, eu acho que isso é. Mas dentro desse contexto, é a minha opinião. Claro que pode ter alguém que possa dizer que não.
Mas eu acho que dentro da minha opinião, hoje pessoas estão usando o dom para se dar bem, sabe? Isso para mim é errado, eu acho errado. Eu acho que o dom primeiro não é nosso, é Deus que nos deu. Nós não temos direito a nada disso, porque isso é obra do próprio Espírito Santo, né? Mateus capítulo 10, versículo 20 vai dizer isso. Vocês, quando abrir os vossos lábios, não sereis vós falando, né? Mas o Espírito de vosso Pai que está em vós vai falar por vós. Ou seja, não é nosso, né? O profeta no Antigo Testamento ele disse o quê? Abra bem a tua boca e eu, o Senhor, te encherei. Quer dizer, é o próprio Deus que vai falar. Como o Senhor disse, né? A palavra vem de Deus, é Deus que fala. Então, dentro disso eu acho que a gente não tem nenhum mérito. Essa é a realidade. As pessoas que hoje, na minha opinião, estão acreditando que ser profeta é aquele tudo, diante de Deus vão ter uma responsabilidade muito grande para representar. Porque ser profeta é a boca de Deus na terra. E a responsabilidade de compromisso para responder diante de Deus vai ser muito forte. Essa é a minha opinião. Verdade. Pastor, uma pergunta até veio alguns dias atrás. O fim está próximo? Eu acredito que sim. Pelos acontecimentos bíblicos, né? Que vem acontecendo. Eu acho que mais do que nunca hoje a igreja de Cristo precisa se preparar muito. E na minha opinião, querido, eu acho que uma das coisas que nós, como cristãos, e isso eu deixo até como ideia aqui, nós devíamos sair um pouco de dentro do templo. Eu sempre fui pregador de culto ao ar livre. E se eu perguntar para vocês que estão aqui, qual foi o último culto ao ar livre que vocês participaram? Entendeu? Então, a gente não se vê mais essa exposição do Evangelho, sabe? Então, eu acho que mais do que nunca, agora seria o momento da igreja se expor mais. Porque, e eu acho que dentro desse contexto, anunciar ao mundo que Jesus está voltando, sabe? Eu acho que esse momento já está muito próximo, muito, muito próximo. Você pode perceber. Eu parece que noto, até eu falando com o irmão esses dias, eu dizia assim, a impressão que eu tenho que Deus está apressando algumas coisas, que Deus, até algumas pessoas que Deus prometeu abençoar, Deus está apressando essas pessoas de serem alcançadas por isso, porque o tempo já está se findando. Eu acho que então, não sei se seremos essa última geração, mas eu acho que está muito perto do arrebatamento acontecer. Pastor, uma mensagem para todos que estão nos ouvindo. Tem pessoas que não são cristãs, pessoas que são jovens, todos que estão ouvindo nós. Uma mensagem que o senhor podia passar. Amém. Gente, eu até vou olhar para lá para falar. Gente, a mensagem que eu trouxe hoje, ela está baseada em algo que eu estou vivendo. A Bíblia, ela nos fala assim que nós temos o dever de pregar aquilo que estamos vivendo. E uma das coisas que eu aprendo com Deus é não desistir. Você pode prestar atenção que tudo quanto Deus prometeu para a tua vida tem um processo, e esse processo nunca vai ser fácil. Sempre vai haver um sacrifício. E por mais árdua que seja a tua luta para chegar àquilo que você tem sonhado, tem buscado, tem acreditado, hoje a palavra é não desista. Persista. Até hoje eu brincando no telefone com a minha esposa, eu disse assim, a gente está como Jacó. Nem que a gente saia machucado, mas não sai sem a bênção. Então a palavra hoje é essa: reaja, lute, acredite. Eu vou deixar o que Deus falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Se esforce, tenha ânimo, dinamismo, coragem, vontade. Seja o que você estiver passando, você está aqui diante de dois testemunhos, meu, do pastor que está passando com a filha, passou. Deus é Deus de milagre, Deus vive. E Ele é capaz de realizar o impossível, fazer o impossível e tornar possível. Então a mensagem que eu deixo para vocês hoje é: não desista, continue. Deus é contigo.
Amém? Amém, amém. Mandaram uns recadinhos aí. Igreja Rei dos Reis, cultos, quartas-feiras, às 8 horas, Rua São Borja, 126. No domingo, às 7. 7, 7 e meia. 7, né? Agora eu confundi que uma vez era 7 e meia, né? Tá. Pastor Pedro Júnior, sua rádio, hoje tem? Hoje tem, se Deus permitir, né, eu chegar no horário lá vai ter, viu? Às 10h30 a gente entra com o Clamor da Noite, né? E pela rádio web. Você que quiser o link, me procura aí no Facebook ou pelo WhatsApp. A gente manda o link da rádio, mas se caso você quiser, vai lá no Play Store, né? Coloca lá Rádio Levando Boas Novas, vai aparecer lá o símbolo da pomba lá que a gente tem uma rádio. E você pode então estar ouvindo a gente aí, vai ser uma benção ter você lá com a gente. O papo foi muito bom, a conversa foi ótima. Bacana. Passou o tempo, a gente. Meu Na Deus. verdade, teria bastante coisa para Verdade. falar mais, mas desde já, em nome da nossa Igreja Rei dos Reis, Pastor Lucas, Pastora Verônica, nós agradecemos o Senhor por disponibilizar o seu tempo para vir aqui com nós. Quem estiver nos assistindo ou for assistir depois, vou pegar o contato do Pastor Pedro Júnior. O Pastor Júnior vai falar o contato. Quiser ajudar, quiser chamar o pastor para ir na sua igreja, pastor, o senhor podia passar um contato aí para o pessoal que está nos assistindo aí? Amém. Se tiver coragem de me convidar, né? A gente vai lá adorar a Deus com muito prazer. O Facebook está lá, Pastor Pedro Júnior, né? E o telefone para contato é 54 99166 1802, tá? Querendo marcar uma agenda aí, a gente vai lá. Até eu quero dizer assim, eu tenho reservado algumas datas ainda, mas esse ano já está quase tudo fechado, né? Mas assim, gente, ó, deixa eu explicar. Eu não é todo dia que eu atendo agenda, sabe? Por causa da minha saúde, né? Então eu atendo algumas agendas mensais, né? Mas não é assim sempre, todo dia pregando, né? Algumas campanhas, alguns eventos a gente está indo, mas será um prazer para a gente estar aí com vocês adorando a Deus. Amém. Hoje foi um tempo aqui com o pastor Pedro Júnior, contando um pouco da sua história, falando um pouco da palavra de Deus. Com certeza nós vamos convidar ele a vir mais vezes. Amém. Aqui, será um prazer. Conversar com nós, falar mais um pouco da Bíblia. Peço que todos compartilhem aí o vídeo, foi uma bênção. Amém. Muito obrigado, Eu pastor, te agradeço. que Deus abençoe o senhor e a sua família. Amém. Amém. Em nome da nossa igreja, e que Deus possa abençoar. Agradeço a todos aí e uma boa noite a todo mundo. Deus abençoe.